Ron percorria descalço as ruas vazias do bairro que havia aprendido a considerar seu lar. A noite fria e densa era iluminada apenas pelos postes distantes da avenida principal, cujas luzes piscavam como se também estivessem exaustas. Ron tinha feito da solidão uma companheira constante, e o silêncio noturno, que muitos achariam inquietante, para ele era um consolo. Significava o fim das discussões, das brigas e dos gritos que marcavam o dia. A dia sua alimentação se resumia a restos encontrados no lixo ou às poucas doações de vizinhos movidos pela compaixão. E naquela noite nada parecia diferente. Mesmo assim, impulsionado pela fome, decidiu dar uma nova olhada em um beco que já havia vasculhado. Sabia que as chances de encontrar algo eram mínimas, mas a necessidade o fazia tentar. Ao se aproximar do final do beco, um som sutil capturou sua atenção, um leve gemido quase inaudível. Ele parou atento, e depois de alguns segundos o som se repetiu. Tomado pela curiosidade e um certo receio, Ron seguiu o barulho até um canto mais escuro. No início não viu nada, mas seus olhos acostumados à penumbra logo distinguiram uma pequena figura trêmula. Era uma cachorrinha suja e magra, encolhida sobre um pedaço de papelão encharcado. Ron se abaixou devagar, estendendo a mão com cuidado para o pequeno animal. A cachorrinha, um amontoado de pelos sujos e embaraçados, levantou a cabeça e o encarou, seus olhos refletindo medo e desconfiança. Era o olhar de alguém que, como Ron, não esperava nada de bom da vida. O garoto sentiu um aperto no peito, como se estivesse diante de um espelho, que refletia o sofrimento que ambos compartilhavam. "Ei, pequeno", murmurou Ron tentando soar gentil, embora sua voz carregasse o peso da tristeza. O animalzinho tremendo visivelmente não se moveu, mas tampouco tentou fugir. Ron sabia que não podia deixá-la ali, tão vulnerável e sozinha. Havia algo naquela cachorrinha que o fazia ver a si mesmo. Com gestos cuidadosos para não assustá-la, Ron tirou do bolso um pedaço de pão velho que tinha guardado para sua própria refeição. Partiu o pão em dois, guardando uma parte para si e estendendo a outra para ela. "Não é muito, mas é tudo o que eu tenho", disse enquanto aproximava o pedaço de pão do focinho do animal. A cachorrinha cheirou com cautela, hesitou por alguns segundos, e então começou a devorar o pão com pressa. Pela primeira vez em dias, Ron sentiu uma estranha satisfação ao ver o pequeno animal se alimentar, como se finalmente tivesse feito algo de valor. Ele se sentou no chão frio ao lado da cachorrinha e, em silêncio, dividiram o pouco que restava. Enquanto ela comia, Ron observou seu corpo frágil. As costelas eram visíveis sob a pele fina, e o pelo que provavelmente já fora branco estava encoberto de sujeira. Mas havia algo nos olhos daquele animal que chamou a atenção de Ron, algo que ele não conseguia explicar, mas que o tocava profundamente. Apesar de tudo, aqueles olhos ainda guardavam uma pequena chama, uma centelha de vida que Ron reconheceu como semelhante a que também ardia em seu próprio peito, mesmo que às vezes ele não conseguisse senti-la. "Vou-te chamar de Estrela", disse de repente, surpreendendo-se com a firmeza de suas palavras. "Porque, nesta escuridão, você é a única coisa que brilha." O filhote, agora chamado Estrela, ergueu o olhar, quase como se entendesse o que Ron havia dito. Por um breve instante, o frio da noite e a dureza da vida desapareceram, deixando apenas o menino e sua nova companheira, unidos por um laço invisível, mas inquebrável. Naquela noite, Ron decidiu não voltar para o abrigo improvisado que chamava de casa. Em vez disso, acomodou-se ao lado de Estrela, no mesmo canto onde havia encontrado o filhote. Com cuidado, tirou sua jaqueta desgastada, a única que possuía, e a colocou sobre a cachorrinha. Deitando-se ao lado dela, o calor do pequeno corpo junto ao seu trouxe-lhe um raro conforto. Acima as estrelas brilhavam no céu claro, alheias ao sofrimento que se desenrolava abaixo. Mas para Ron naquela noite, elas não eram apenas luzes distantes. Eram testemunhas silenciosas de um encontro que, sem ele perceber, mudaria o rumo de sua vida. Enquanto o sono tomava lentamente, ele fez uma promessa silenciosa. Estrela jamais passaria frio ou fome novamente. E assim, sob aquele manto de estrelas, começou uma amizade que desafiaria a pobreza, o abandono e até o próprio destino. Quando o amanhecer começou a surgir entre as brechas dos prédios em ruínas, tingindo o céu de um cinza suave, ele anunciava não apenas mais um dia frio, mas o início de uma nova vida para Ron e sua pequena companheira. Ron despertou com o primeiro raio de sol, sentindo o calor de Estrela, aconchegada junto ao seu peito. A cachorrinha ainda dormia, respirando suavemente, completamente alheio ao mundo ao seu redor. Por alguns instantes, Ron se permitiu desfrutar da serenidade daquele momento, ciente de que a realidade logo exigiria sua atenção.
Com cuidado, ele se levantou tentando não acordar Estrela. Sabia que precisavam se mover em breve. As ruas àquela hora eram mais seguras, mas logo estariam cheias de pessoas e problemas que ele preferia evitar. Seu estômago roncava, lembrando da necessidade urgente de conseguir algo para comer. Porém, seu pensamento não estava apenas em si mesmo. Agora sua preocupação maior era alimentar Estrela. A prioridade de Rohan havia mudado. Ele tinha alguém que dependia dele, o que lhe dava uma nova razão para enfrentar o dia. Juntos começaram a caminhar pelas ruas ainda desertas. Rohan conhecia bem os cantos do bairro, onde às vezes conseguia algum trabalho temporário. Passaram por uma padaria, onde em algumas ocasiões permitiam que ele limpasse as janelas em troca de pão amanhecido. Também costumava ir a uma oficina, onde recolhia parafusos e sucatas para vender por alguns trocados. Com Estrela ao seu lado, cada tarefa parecia um pouco menos pesada, como se a presença do filhote aliviasse parte de seu fardo emocional. Naquela manhã, chegaram à praça principal, onde um grupo de homens esperava por trabalho nas obras. Rohan, com sua pequena estatura, mas um olhar determinado, se aproximou de um dos homens que já o conhecia. "Bom dia", disse Rohan. O homem, o reconhecendo, olhou para Rohan com simpatia. "Hoje não tem muito trabalho, mas se você quiser, pode-me ajudar a limpar as ferramentas e eu te arranjo alguma coisa para comer." Rohan pensou aliviado. Era melhor do que nada. Enquanto trabalhava, Estrela corria pelo local, brincando com os objetos que encontrava no chão, indiferente ao frio e à fome. Ver o cachorrinho tão animado fez o homem sorrir, e ao final do serviço, ele ofereceu a Rohan um pequeno consolo, um saco com pedaços de pão e algumas maçãs. "Cuide-se, garoto, e cuide bem desse cachorrinho", disse o homem com um sorriso antes de voltar ao trabalho. Rohan agradeceu com um sorriso tímido, baixando a cabeça enquanto seguia seu caminho com Estrela ao lado, o pequeno tesouro de comida cuidadosamente guardado na bolsa. Eles caminharam até um canto tranquilo da praça, onde compartilharam o pão e as maçãs. Estrela devorou sua parte rapidamente, enquanto Rohan comia devagar, saboreando cada pedaço. Havia uma sensação de satisfação que ele não experimentava há tempos, e isso era motivo suficiente para se sentir grato. Os dias seguiam uma rotina que, embora difícil, se tornava mais suportável com a presença de Estrela. A vida nas ruas continuava implacável, mas Rohan e sua companheira enfrentavam cada desafio juntos. Eles encontravam abrigo em prédios abandonados ou em estações de trem, lugares onde podiam descansar em paz, ainda que o desgaste fosse mais emocional do que físico. Com o tempo, Rohan começou a perceber mudanças em si mesmo. Antes de encontrar Estrela, seus dias eram uma sucessão de momentos cinzentos, uma monotonia sem fim. Agora, porém, havia algo a mais. A expectativa de ver Estrela correndo, transbordando de uma alegria pura, aquela que só os animais parecem entender. Ela era como uma luz em meio à escuridão, e Rohan se agarrava a essa pequena chama com toda a sua força. Certo dia, enquanto andavam pelo bairro, Rohan avistou um grupo de crianças jogando futebol em um terreno baldio. Ele lembrou-se dos tempos em que também jogava, antes de as circunstâncias o forçarem a essa nova realidade. Estrela, cheia de energia, começou a latir e correr em círculos, claramente interessada em participar da brincadeira. Rohan não pode deixar de sorrir ao ver o entusiasmo da cachorrinha. "Vamos, Estrela, não temos tempo para isso", disse em um tom suave, mesmo que lá no fundo entendesse o desejo da pequena de se juntar à diversão. As crianças o olhavam de canto de olho. Algumas, curiosas, outras, com uma certa desconfiança. Ele era o garoto da rua, sempre sozinho. Mas agora ele tinha Estrela, e isso lhe dava uma sensação, ainda que mínima, de pertencimento. Era algo que ele não sentia há muito tempo. Naquela noite, enquanto dormiam debaixo de uma ponte, Rohan refletia sobre o quanto sua vida havia mudado desde o momento em que encontrou Estrela. A vida continuava dura, os desafios ainda eram muitos. Mas o desespero que antes o consumia havia diminuído. Ele agora tinha um motivo para se levantar a cada manhã, alguém que dependia dele, tanto quanto ele dependia da companhia de Estrela. Enquanto acariciava o pelo macio da cachorrinha adormecida ao seu lado, Rohan sentiu que cada dia difícil valia a pena. O frio, a fome, a incerteza do futuro, tudo continuava lá. Mas agora ele encarava esses desafios com uma nova força, uma força que vinha do simples fato de não estar mais sozinho. Estrela trouxe consigo mais do que apenas companhia. Ela trouxe uma fagulha de esperança. E com essa esperança, Rohan começou a acreditar, pela primeira vez em muito tempo, que as coisas poderiam melhorar. Juntos enfrentavam as dificuldades diárias. Juntos encontraram uma razão para seguir em frente. E juntos construíram algo que nem a pobreza nem o abandono poderiam tirar.
Uma amizade que iluminava até os dias mais sombrios. O sol lentamente se erguia no horizonte, banhando o parque com uma luz suave e acolhedora, naquela manhã de inverno em que o frio parecia menos rigoroso. Era um daqueles raros dias em que Rohan e Estrela podiam aproveitar um breve respiro na natureza, longe da dura realidade que enfrentavam nas ruas. Para os dois, o parque era como um santuário, um lugar onde, mesmo que por alguns instantes, podiam esquecer suas dificuldades. Rohan estava sentado em um banco de madeira antigo, observando Estrela correr entre as árvores. A pequena cachorrinha parecia estar no auge da felicidade, abanando o rabo enquanto perseguia folhas que o vento soprava pelo ar. Vê-la assim tão despreocupada, fazia Rohan se sentir por um momento como qualquer outra criança brincando no parque, esquecendo que, na verdade, era um órfão sem teto. Enquanto observava Estrela, sua mente vagava. Ele pensava no que o dia poderia trazer, talvez uma nova chance de encontrar algo que lhes permitisse passar mais um dia de forma um pouco mais confortável. Rohan havia se tornado um mestre em encontrar oportunidades nas menores coisas, enxergando a esperança onde muitos só viam o vazio. E agora, com Estrela ao seu lado, ele sentia um propósito renovado. Cuidar dela lhe dava uma nova força, algo que ele não sabia que tinha até então. De repente, Estrela interrompeu sua brincadeira e começou a farejar um arbusto próximo. Curioso, Rohan levantou-se e foi até ela. A pequena cachorrinha estava quase enterrada nas folhas, com a cabeça completamente enfiada entre os galhos. Ele se abaixou para afastar a folhagem e, para sua surpresa, encontrou uma carteira de couro preta, desgastada pelo tempo, mas ainda inteira. "O que você encontrou aí, Estrela?", murmurou, enquanto pegava a carteira nas mãos, sem acreditar na sorte inesperada que havia surgido naquele simples dia de parque. Com as mãos trêmulas, Rohan abriu a carteira com cuidado. A primeira coisa que encontrou foi um maço de notas, uma quantia muito maior do que ele já havia visto em toda a sua vida. Seus olhos se arregalaram enquanto contava rapidamente o dinheiro, incapaz de acreditar na sorte inesperada. Aquela quantia poderia mudar tudo para ele e Estrela, pelo menos por um tempo. Poderiam finalmente ter uma refeição decente, roupas novas e, quem sabe, até alugar um lugar para dormir longe do frio das ruas. No meio das notas, ele encontrou um documento de identidade. O nome do dono da carteira era Mário Munhoz. Por um momento, o tempo pareceu parar ao redor de Rohan. Ele sabia que aquele dinheiro poderia transformar sua vida e a de Estrela de maneiras que nunca havia imaginado. Por alguns breves segundos, ele se permitiu sonhar com a segurança e o conforto que poderiam ter. No entanto, esses pensamentos logo foram interrompidos por uma dura realidade. O dinheiro não era dele. Sentado no chão ainda com a carteira nas mãos, Rohan sentiu o peso da escolha que tinha pela frente. Ele sabia que, se ficasse com o dinheiro, poderia resolver muitos de seus problemas imediatos. Mas uma parte dele, aquela que sempre manteve sua integridade mesmo nas situações mais difíceis, sabia que isso não era certo. Uma pequena voz em seu coração lhe dizia que tomar o que não lhe pertencia, por mais tentador que fosse, não era o caminho a seguir. Estrela ao seu lado, observava-o com seus grandes olhos, como se também esperasse sua decisão. Rohan balançou a cabeça, percebendo que, apesar das dificuldades, ele não queria perder sua humanidade. Fazendo a escolha mais difícil, mas certa, ele sabia que sua sobrevivência deveria vir com dignidade. A cachorrinha era um lembrete constante de que ainda havia bondade no mundo, uma prova viva de como um simples ato de compaixão, como acolher um animal abandonado, podia trazer luz em meio à escuridão. Rohan fechou a carteira devagar, pressionando-a contra o peito enquanto olhava para Estrela. Esse dinheiro poderia mudar tudo. "Estrela", ele murmurou, sua voz carregada de emoção. Estrela balançava o rabo alegremente, alheia ao dilema que atormentava Rohan. Para ela, a vida era simples. Cada momento ao lado de Rohan era tudo o que importava. Ela não pensava no amanhã, vivia intensamente o presente. Mas, para Rohan, a escolha era muito mais complicada. Ele sabia que não conseguiria viver em paz se pegasse algo que não era dele. Lembrou-se das palavras de sua mãe, de um tempo antes de tudo se tornar tão difícil. "Sempre faça o que é certo, mesmo quando ninguém estiver vendo." Essas palavras ecoaram em sua mente, trazendo a clareza de que precisava. Depois de alguns momentos de silêncio, Rohan tomou sua decisão. Não era a escolha mais fácil, mas era a que ele sabia ser correta. Lentamente guardou o dinheiro de volta na carteira e a colocou no bolso interno de sua jaqueta. "Vamos, Estrela", disse ele, acariciando a cabeça da cachorrinha. "Precisamos encontrar o dono desta carteira." Sua voz estava firme, embora dentro dele houvesse uma mistura de alívio e resignação.
Ele havia optado pela honestidade, mesmo sabendo que isso não mudaria sua situação imediatamente. Enquanto se afastavam do parque, Rohan sentia uma certa paz interior. Ele sabia que, apesar de tudo, poderia olhar nos olhos de Estrela e, mais importante, encarar a si mesmo com a certeza de que havia feito a coisa certa. Rohan levantou os olhos para o céu, agora claro e iluminado pelo sol, como se o próprio universo estivesse reconhecendo sua escolha. O caminho à frente ainda era incerto, mas ele sentia que havia dado um passo além da simples sobrevivência. Ao escolher a honestidade, ele descobriu dentro de si uma nova força. Ao seu lado, Estrela trotava alegremente pelas ruas da cidade. Enquanto Rohan, com a carteira no bolso, caminhava em busca de Mário Munhoz, o pequeno ato de devolver aquela carteira estava prestes a transformar suas vidas de uma maneira que ele jamais imaginaria. Estrela seguia ao seu lado, distraída com cheiros e sons novos, mas sempre voltava para perto de Rohan, como se soubesse que estavam em uma missão importante. A busca por Mário, no entanto, não era simples. Rohan só tinha um nome e parte de um endereço encontrado na velha carteira. Mesmo assim, ele andou por horas, perguntando a comerciantes e moradores da região se conheciam o dono da carteira. A maioria das respostas era negativa, e muitas pessoas o ignoravam. Mas Rohan não desanimou. A determinação que sentiu no parque continuava a impulsioná-lo. Depois de quase um dia inteiro andando sem descanso, Rohan encontrou um idoso varrendo a calçada em frente a uma pequena mercearia. Ele se aproximou sentindo que talvez estivesse mais perto de concluir sua missão. O velho olhou com atenção quando Rohan mencionou o nome de Mário Munhoz. "Você está à procura de Mário Munhoz?" perguntou apoiando-se na vassoura com curiosidade. "Sim, senhor. Encontrei algo que pertence a ele e quero devolver", respondeu Rohan com uma seriedade que parecia maior que sua idade. O homem o observou por um momento, como se estivesse analisando sua honestidade, e então assentiu lentamente. "Mário vive no fim desta rua, numa casinha com jardim cheio de flores. É um homem bondoso, mas desde que sua esposa faleceu, ele vive só e raramente sai de casa. Deve encontrá-lo lá." Rohan sentiu um grande alívio ao ouvir essas palavras, sabendo que estava perto de completar sua missão. Ele agradeceu ao velho e seguiu em direção à casa indicada. Com Estrela andando logo atrás, quando chegou à residência, soube de imediato que estava no lugar certo. Apesar do frio do inverno, o jardim em frente à casa estava repleto de flores coloridas, destacando-se no cenário cinzento ao redor. A casa simples, mas bem cuidada, refletia a personalidade de alguém zeloso. Rohan se aproximou da porta e respirou fundo antes de bater. Após alguns segundos de silêncio, ouviu passos lentos e decididos vindos de dentro. A porta se abriu com suavidade, revelando um homem idoso, com cabelos brancos e um rosto marcado pelo tempo, mas cujos olhos ainda brilhavam com vitalidade. "Posso ajudá-lo em algo, meu jovem?" perguntou ele, com uma voz suave. Rohan, com as mãos trêmulas, retirou a carteira do bolso e a estendeu para o homem. "Acho que isto pertence a você, senhor. Encontrei no parque e pensei em devolvê-lo." Mário olhou para a carteira e, em seguida, para Rohan, claramente surpreso. Ele pegou a carteira com mãos igualmente trêmulas, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Ao abrir o item com cuidado e examinar o conteúdo, seus olhos se encheram de uma mistura de descrença e gratidão. "Como você encontrou minha carteira?" ele perguntou, tentando processar o que estava acontecendo. Rohan apontou para a Estrela, que observava a cena do lado de fora. "Foi a Estrela quem encontrou a carteira nos arbustos. Eu sabia que não era meu para ficar, então decidi procurar o dono." As palavras de Rohan ressoaram no silêncio que se seguiu. Mário, tocado pela honestidade e pureza do gesto do menino, ficou paralisado e emocionado. Ele havia perdido a carteira dias antes e já havia aceitado a perda. A maioria das pessoas teria hesitado em devolver o dinheiro, especialmente alguém na situação de Rohan, mas aquele garoto, apesar das suas dificuldades visíveis, optou por fazer a coisa certa. "Eu não sei como agradecer", disse Mário emocionado. "Este é um gesto de bondade que eu não esperava. Quero saber mais sobre você." Rohan hesitou por um instante, mas a gentileza nos olhos de Mário fez sentir que poderia confiar. Ao entrar na casa, ele foi recebido pelo calor que emanava das paredes e pelo aroma suave das flores secas e do café fresco. Estrela o seguiu abanando o rabo e explorando o ambiente com curiosidade. A sala de estar modesta tinha poltronas antigas, mas confortáveis. Mário preparou uma xícara de chá para Rohan e ofereceu água fresca para Estrela. Enquanto conversavam, Rohan contou sua história. Como acabou nas ruas, como encontrou Estrela e a decisão de devolver a carteira apesar das dificuldades.
Mário ouviu atentamente sem interromper, acenado com a cabeça de vez em quando. Quando Juan terminou, o velho permaneceu em silêncio por um momento, refletindo sobre tudo o que tinha ouvido. Finalmente inclinou-se para frente com um olhar de profunda empatia. O que você fez hoje, Juan, demonstra um caráter que muitos adultos não têm. É fácil ceder à tentação de ficar com o que não nos pertence quando estamos desesperados, mas você escolheu o caminho mais difícil. Isso revela muito sobre quem você é. Juan abaixou a cabeça tocado pelas palavras de Mário. Elas relembraram de sua mãe que ele havia perdido anos atrás. Ele imaginou que ela estava orgulhosa dele naquele momento. Quero agradecer, Juan, começou Mário, não apenas por devolver minha carteira, mas por me lembrar de que ainda existe bondade no mundo. Mário fez uma pausa e sorriu. Acho que isso é um sinal de que estávamos destinados a nos encontrar. Desde que minha esposa faleceu, tenho-me sentido muito sozinho. Mas hoje você me mostrou que não estamos tão isolados quanto imaginamos. O velho se levantou e disse: gostaria de oferecer algo em troca de sua honestidade, algo que não é dinheiro. Quero que você e Estrela fiquem aqui comigo. Esta casa é grande e tenho muito espaço. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei que não quero passar o resto dos meus dias sozinho e acho que você também não deveria estar sozinho. Juan ficou atônito, surpreso com a oferta inesperada. Nunca havia imaginado que a simples ação de devolver uma carteira pudesse resultar em algo tão significativo e transformador. Olhou para a Estrela, que já se acomodava confortavelmente no chão, e sentiu pela primeira vez em muito tempo que o futuro parecia menos incerto. Mário, com um sorriso acolhedor, perguntou: o que acha? Você gostaria de ter um lar verdadeiro aqui comigo? Juan assentiu lentamente, sem conseguir segurar as lágrimas que começaram a escorregar pelo seu rosto. A gratidão e o alívio envolveram-no como um cobertor quente, suavizando as dificuldades dos últimos meses. Estrela, como se percebesse a importância do momento, levantou-se e se aproximou de Juan, lambendo suavemente sua mão. Sim, senhor, respondeu Juan com a voz embargada pela emoção. Eu adoraria ficar aqui com você. Assim, na pequena casa com jardim exuberante, uma nova vida começou para Juan e Estrela. Eles encontraram muito mais do que um abrigo. Encontraram uma família, um lugar onde a bondade e a honestidade foram retribuídas com amor e esperança. Ali, Juan finalmente descobriu o lar que tanto desejava. Com o passar do tempo, o sentimento de admiração e gratidão que Juan experimentava todos os dias não diminuía. A cada amanhecer, ao despertar em sua cama confortável com Estrela aninhada ao seu lado, ele se lembrava do quão longe havia chegado desde os dias em que vagavam pelas ruas com o estômago vazio e o coração cheio de dúvidas. O jardim que compartilhava com Mário tornou-se um verdadeiro santuário. As flores agora floresciam em uma explosão de cores vibrantes, cada uma parecendo simbolizar o crescimento e o renascimento de Juan. Essas flores representavam mais do que simples plantas. Era uma metáfora para sua própria vida. Uma criança perdida, uma semente ao vento sem rumo, encontrou finalmente um solo fértil para enraizar-se. Assim como as flores, Juan desabrochava. Estrela, com sua energia inesgotável e amor incondicional, também havia mudado. A cachorrinha faminta e trêmula encontrada no meio do lixo agora era um animal saudável e robusto, com pelagem brilhante e olhos radiantes de alegria. Estrela tornou-se a companheira inseparável de Juan, sua confidente e um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há espaço para luz e esperança, em uma tarde enquanto o sol se punha e banhava o jardim em tons dourados. A tranquilidade do momento era um reflexo da nova vida que haviam construído juntos. Juan estava sentado no banco de madeira que Mário havia colocado sob o grande carvalho, com Estrela ao seu lado. A cachorrinha repousava sua cabeça nas pernas de Juan, desfrutando dos carinhos em seu pelo macio. Enquanto desfrutava aquele momento de tranquilidade, Juan viajava em suas memórias, refletindo sobre sua vida. Lembrou-se das noites geladas na rua, da fome que lhe atormentava e da solidão esmagadora que carregava como um fardo insuportável. Recordou o instante em que encontrou Estrela, uma criatura tão fragilizada quanto ele, e como juntos superaram as diversidades, formando uma equipe para enfrentar os desafios. Também trouxe à mente o dilema que enfrentou ao encontrar a carteira no parque. A tentação de usar o dinheiro para escapar da pobreza foi grande, mas uma voz interna lhe dizia que a coisa certa era devolvê-lo. Essa escolha, embora difícil, acabou levando a Mário e a nova vida que desfrutava agora. Juan olhou para a Estrela que o fitava com olhos cheios de amor e sentiu um nó de emoção na garganta. Compreendeu que a verdadeira riqueza não reside em dinheiro ou posses, mas nas relações que construímos e nos atos de bondade que oferecemos aos outros.
Para ele, honestidade, amizade e generosidade eram os verdadeiros tesouros, e agora eram mais valiosos do que qualquer bem material. Percorremos um longo caminho, não é, Estrela? Disse Juan com voz suave, continuando a acariciar sua fiel amiga. Tudo começou quando decidi dividir minha comida com você. Naquele momento, eu não fazia ideia de que esse simples ato mudaria nossas vidas para sempre. Estrela respondeu com um latido suave, como se compreendesse cada palavra que Juan dizia. A conexão com sua cachorrinha era algo que transcendia palavras, uma ligação profunda e sincera que se formou nos momentos mais difíceis e foi fortalecida por cada gesto de amor e lealdade que partilhavam. Foi então que Mário apareceu na entrada do jardim, observando Juan e Estrela com um sorriso de satisfação. Para ele, o verdadeiro prazer não estava apenas em ter dado um lar a eles, mas em ver como esse lar havia possibilitado seu crescimento e transformação. Mário disse com calma, Juan, há algo que quero compartilhar com você. Ele fez um gesto para que Juan se aproximasse e se sentasse ao seu lado no banco. Nos últimos meses, ao observar como você se adaptou à sua nova vida, tenho pensado muito. Quero que saiba que estou muito orgulhoso de você. Sua bondade e honestidade são qualidades raras e valiosas. Não importa o que o futuro lhe reserva, você continuará a ser um jovem de grande coração e caráter. Juan baixou o olhar, absorvendo as palavras de Mário. Obrigado, Mário, respondeu com a voz embargada pelas emoções. Não sei o que teria feito sem você. Mário balançou a cabeça, sorrindo. Você me deu mais do que imagina. Você me lembrou do poder da generosidade e da importância das pequenas escolhas que fazemos. Estrela e você encheram meu coração de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Eles permaneceram em silêncio por um momento, desfrutando da companhia mútua e da serenidade ao seu redor. Então, com um tom mais sério, mas ainda repleto de afeto, Mário falou, Juan, quero que sempre lembre do que realmente é importante na vida. Não são as posses materiais ou o dinheiro que nos definem, mas a maneira como tratamos os outros, a sinceridade com que vivemos e o amor que oferecemos. Esse é o verdadeiro tesouro que todos devemos buscar. Juan assentiu, compreendendo plenamente o significado das palavras de Mário. Ele sabia que havia encontrado esse tesouro não na carteira que Estrela havia encontrado, mas nos corações generosos ao seu redor, no amor incondicional de sua cachorrinha e na bondade de Mário. Para Juan não havia mais dúvidas ou temores. Ele sabia que, independentemente do que o futuro lhe reservasse, havia encontrado algo que muitos passam a vida inteira procurando, uma família e um lar cheio de amor. À medida que as estrelas começavam a surgir no céu, Juan sentiu uma paz profunda. Ele sabia que havia encontrado seu lugar no mundo e que juntos, ele e Estrela poderiam enfrentar qualquer desafio, pois carregavam o verdadeiro tesouro dentro de seus corações. Se você gostou dessa história, deixe um like e o seu comentário. Ele é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que vão tocar seu coração. Obrigado.